O manuscrito do abismo, a palavra que abre o inferno. Dizem que existem livros que não foram feitos para serem lidos e que algumas palavras existem apenas para serem temidas e esquecidas entre cinzas antigas e preces nunca atendidas. O tipo de palavra que não se pronuncia em voz alta sem que algo desperte para ouvir de volta, e entre todos os textos proibidos que o Vaticano trancou em seus cofres subterrâneos, há um em especial que carrega o peso de séculos de silêncio e loucura. O Manuscrito do Abismo. Um livro cuja simples menção faz até os estudiosos da fé perderem o sono, porque dentro dele não há apenas orações, há sons antigos que respiram. A primeira vez que o nome desse manuscrito apareceu nos registros foi em 1349, quando um monge chamado Elias de Morávia desapareceu misteriosamente de um mosteiro em Ravenna. Sua cela estava trancada por dentro e sobre a mesa havia apenas um livro encapado com couro negro e sem título algum. Os monges disseram que as letras brilhavam levemente sob a luz das velas, como se pulsassem. Elias nunca foi encontrado e o que ficou para trás parecia pulsar sozinho. O abade que ousou abrir o livro registrou algo em seu diário antes de enlouquecer completamente. Ele escreveu que o livro se lê sozinho e que sente prazer em ser ouvido. Os monges tentaram queimar o manuscrito, mas o fogo não o tocava. Então decidiram trancá-lo em uma cripta junto com os corpos dos que morreram após vê-lo. Porém, durante as noites, o som de algo sendo recitado ecoava das pedras subterrâneas, como se o livro respirasse palavras através dos mortos. Anos depois, o Vaticano o levou para o Archivum Tenebris, um lugar que oficialmente não existe, conhecido entre os padres como o Arquivo das Trevas. Lá ele permaneceu trancado por séculos, até que em 1943, durante a Segunda Guerra, um grupo da SS invadiu os arquivos secretos em busca de relíquias religiosas, e o manuscrito foi levado. Dizem que o oficial Erich Weiss acreditava que o livro continha a chave para dominar forças espirituais, e que ao tentar traduzi-lo perdeu todos os tradutores que contratou. Cada um deles morreu de maneira inexplicável. O último deixou uma frase rabiscada nas paredes com sangue, dizendo que o livro não deve ser lido, e sim ouvido, porque quando se pronuncia o som, ele responde. Quando os aliados tomaram Berlim, o livro não estava mais lá. Havia apenas cinzas e um símbolo queimado no chão, o mesmo que fora gravado na capa, o olho cortado, que representava o ato de ver sem compreender. Décadas depois, em 1971, um padre chamado Leone Santoro recebeu uma fita cassete sem remetente dentro de um envelope antigo. A gravação começava com o som de uma respiração lenta e depois um sussurro em uma língua que nenhum teólogo conseguiu identificar. Alguns segundos depois, o áudio se distorcia e o som de metal arranhando pedra tomava conta do ruído. Santoro desapareceu dias depois, e a única pista encontrada foi uma nota em sua mesa dizendo que o manuscrito fala de novo. Especialistas que estudaram a fita afirmam que o padrão sonoro formava ondas invertidas, como se a gravação estivesse sendo reproduzida de trás para frente, e quando o som foi analisado, perceberam que ele formava sílabas de um idioma muito antigo, uma língua anterior ao latim, conhecida apenas em rituais de exorcismo da Mesopotâmia. A tradução dizia algo que nenhum deles quis repetir, mas um dos pesquisadores revelou antes de morrer que a frase significava abrir, não é o fim, é o começo do abismo. Desde então, o Vaticano proibiu qualquer menção ao manuscrito do abismo, porém cópias começaram a surgir em fóruns ocultistas da internet nos anos 2000. Uma imagem publicada por um usuário russo mostrava um círculo dividido em 7 partes, com símbolos idênticos aos descritos nas antigas notas dos monges. O texto dizia: quem pronuncia o nome torna-se a boca que o ecoa.
Pouco tempo depois, a conta do usuário desapareceu e o servidor onde a imagem estava hospedada foi apagado completamente. Dizem que o manuscrito não contém apenas uma história, mas um código fonético, uma sequência de sons capazes de reorganizar a mente humana e fazer com que a consciência se dobre sobre si mesma, transformando o leitor em um recipiente para algo que não pertence a este mundo. Os estudiosos que conseguiram ver as páginas afirmam que cada letra é composta por espirais minúsculas e que dentro de cada espiral há outra palavra escondida, que gira lentamente como se estivesse viva. É impossível escanear o texto, pois todos os arquivos digitais criados corrompem e se tornam ruídos de áudio, que formam uma mensagem sempre a mesma. Você ouvirá se continuar. Reza a lenda que o Vaticano mantém o livro em uma câmara subterrânea, guardada por monges conhecidos como os silentes homens que fizeram voto de nunca mais falar, para que o som das palavras do manuscrito não os encontre. Disse que uma vez a cada século, um deles é escolhido para ler uma única linha e que esse ato mantém as portas do inferno fechadas. Mas há rumores de que o último guardião morreu e ninguém foi nomeado em seu lugar. Monges de mosteiros remotos afirmam ouvir um som vindo das profundezas das catacumbas, uma palavra repetida baixinho, quase como um cântico. A voz muda de tom a cada noite e há quem jure que o chão vibra sob o convento. O manuscrito do abismo não é apenas um livro. É uma presença, uma entidade feita de linguagem. Um eco que tenta se completar através daqueles que o escutam. E talvez seja isso o que o torna tão perigoso. Ele não quer ser compreendido, quer ser repetido. Porque cada vez que alguém tenta entender o texto, uma porta se abre em algum lugar do mundo. E alguém lá embaixo desperta para ouvir o chamado. Alguns acreditam que o livro é a tradução perdida do Evangelho dos Caídos, o texto que os anjos escreveram antes de se tornarem demônios, e que cada linha representa um fragmento do som original da queda, o som do instante em que o céu se partiu. Outros dizem que é apenas uma metáfora, uma construção humana para explicar o medo do desconhecido. Mas ninguém consegue explicar por que as vozes continuam ecoando nas gravações, mesmo quando os microfones são desligados. Se um dia você ouvir uma palavra que parece não pertencer a este mundo e sentir que o som vibra dentro de você, como se algo chamasse de volta, não responda e não repita nenhuma sílaba desconhecida, porque cada eco pode ser o início de uma nova leitura do manuscrito do abismo. E cada leitor novo é uma porta que se abre, crônicas de outro mundo, onde cada palavra pode ser um ritual escondido entre o som e o silêncio. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se para continuar ouvindo o que não deveria ser dito.